Como é que eu começo a fazer o diagnóstico de uma crença de incapacidade, terapeuta? Terapeuta profissional e terapeuta de si. A primeira coisa é entender, eu sempre tenho falado isso e vou repetir para sempre, sempre que eu estiver aqui. A gente tem uma programação, inclusive nas nossas células existem informações. A gente tem uma programação mental, uma programação, um sistema de crenças que faz a gente pensar de uma maneira, que faz a gente comunicar de uma maneira, que faz a gente sentir de uma maneira diante de um gatilho, diante de um estímulo, que pode ser sair desse trabalho como funcionário público e viver como um terapeuta profissional, por exemplo. Que pode ser ter um relacionamento amoroso de verdade, com respeito e digno. Que pode ser ter resultados financeiros, ser um empreendedor. Que pode ser aquele terapeuta de si que quer emagrecer. Mas diante dessa possibilidade, já existe nele um sistema, uma programação, que começa onde? Com aquelas minhas autoridades, pai, mãe, avós, professores, cuidadores, que me diziam, por exemplo, você não vai conseguir fazer isso sozinho, ô Joãozinho. Você não é tão bom quanto o seu irmão. Ontem mesmo, eu estava voltando para casa, eu moro num condomínio, e nesse condomínio tinha algumas mães com algumas crianças ali brincando. E não por acaso, nunca é por acaso, né? E eu tô sempre muito atenta principalmente as crenças, né? Numa conversa de alguns minutos já é possível identificar a crença. E eu vou dar a devolutiva se o outro estiver aberto, obviamente, né? Senão eu fico quietinha. Se alguém quiser mudar, ela vai fazer um movimento, né? Vai pedir ajuda, vai de fato pagar o preço, e não necessariamente um preço monetário, mas um preço de fazer o que precisa ser feito, como vocês muitas vezes têm feito, de estar recebendo, por exemplo, muito choque que eu dou, estando aqui ao vivo, estando lá na mentoria, descrençar o que é que você quer realizar no Instagram. Isso é pagar um preço. Isso é não aceitar uma condenação. Isso é fazer o que precisa ser feito. Mas muito bem, voltando. Eu me calo quando eu percebo ou que a pessoa não quer, ou que a pessoa tá na condenação mesmo e não quer fazer mudanças, né? E aí, voltando para casa, eu tava entrando ali no hall do meu condomínio, do prédio, e eu vi uma mãe com outras mães próximas, e essa mãe tava apontando para uma criança de lá, mais ou menos 3, 4 anos, dizendo: fulano, o seu irmão não é como você. Você não é como o seu irmão. Você tem que aprender com ele. Ele é mais bonzinho que você. O que gera numa programação de uma criança? Que é claro que não é uma regra. Cada ser humano é único, cada ser humano tem a sua história. Cada um vai criar a sua própria programação mental. Cada um vai criar as suas crenças. Mas se essa informação é repetidas vezes por repetição ou por uma emoção muito forte, isso gera nessa criança que vai ser um adolescente, que vai ser um adulto, uma verdade. E essa verdade, muito parecida com essa frase, você não é tão bom quanto o seu irmão, vai ser levado para uma vida profissional. Como é que eu vou ser um terapeuta com crença de capacidade se a minha vida inteira eu escutei que eu não sou bom ou tão bom quanto o meu irmão? Se existe sempre uma comparação, e é claro, vou abrir mais um parênteses aqui. Quando a gente fala isso como pai e mãe, né? Quando eu escuto essas frases ou quando eu percebo isso em atendimento, esta mãe ou esse pai ou esse professor, ele tem a melhor das intenções. E mesmo que pra gente, terapeuta profissional principalmente, aparenta que essa pessoa não tem noção do que ela tá fazendo, ela tá fazendo o melhor que ela pôde. Os seus pais fizeram o melhor que eles puderam. Os meus fizeram o melhor que puderam. Todos estamos buscando fazer o melhor com a consciência que a gente tem. Agora, se eu não estou gerando vida no outro, resultado na vida do outro, se eu não estou gerando resultado na minha própria vida, se tem algo que não tá batendo, se tem um desconforto aqui, eu preciso buscar respostas. Eu fiz esse movimento e vocês provavelmente também estejam fazendo. E uma destas respostas eu posso garantir para vocês que é essa programação mental, que são as crenças. Como é que vai ser esse terapeuta? Vai ter crença de incapacidade.
se comparando o tempo inteiro. Outras frases que nós escutamos dos nossos pais: você faz tudo errado. Imagina falar isso para uma criança. Você provavelmente pode ter ouvido uma dessas frases e seriam centenas de exemplos, mas algumas que mais se repetem, né? Que nós muitas vezes, inconscientes, repetimos se a gente não faz um movimento de mais consciência, de reprogramação de crenças, de mudança de resultado. Você faz tudo errado, como é que essa pessoa vai ter crença de capacidade? Se, quando a gente começa a criar o nosso sistema de crenças, a nossa programação mental, que estão nas nossas células, existe uma informação em cada célulazinha que nós temos, que vai se multiplicando, que vai passando de geração em geração. Quando eu ouço meu pai falar, quando eu ouço minha mãe falar, principalmente crianças pequenininhas de 0 a 5 anos, até 7, a gente está numa frequência cerebral mais entre teta e alfa. Por que a criança gera ali uma verdade? Primeiro, porque ela está numa frequência elétrica cerebral entre teta e alfa. Então, a resistência da mente consciente é menor. Tudo que ela ouve desses pais, tudo que você ouviu descrençante do 0 aos 5 anos, foi verdade. Não tem filtro. A consciência não questiona. Como é com a gente depois dessa idade, principalmente na fase adulta. Primeiro é isso. Segundo, eu como ser humano, eu quero fazer parte de um grupo. Como é que eu não vou acreditar no que o meu pai e minha mãe, e o que minha mãe está falando? Primeiro, eles são autoridades. Segundo, eu estou no estado como criança entre teta e alfa, que é uma frequência de mais sonolência, tá? Vocês não têm obrigação de saber, para quem não sabe. É um estado de mais abertura. Quando a gente está em meditação, quando a gente está naquela sonolência indo dormir, a gente começa a alfa, por exemplo, teta, até delta, para a gente estar totalmente entregue, dormindo mesmo. A criança, ela está nesse estado elétrico cerebral, então ela está aberta. E eu quero fazer parte desse grupo, eu não quero ser excluído, então eu vou repetir os padrões do meu pai. Então eu vou repetir as mesmas frases dos meus pais. Quantas crianças apontam até o dedinho, já viram isso? Aponta o dedinho e faz exatamente como o pai e como a mãe. Não pode falar assim, não é assim que as crianças fazem? Então, primeiro, entenda que para fazer um diagnóstico terapeuta, para você fazer o próprio diagnóstico ou para contribuir com o diagnóstico do seu cliente, você tem que estar muito atento à história. Perceba o que ele diz tem muito do que ele ouvia. Um outro exemplo, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, ou seja, você não pode falar assim, você não pode dançar assado, você não pode pôr a mão aí. É claro que a gente tem, né, que preservar as crianças. Mas imagina isso de forma repetitiva em vários contextos, ou por uma emoção muito forte. É claro que essa criança que vai gerar um adolescente, um adulto, um profissional, um terapeuta, vai levar essa programação. De novo, principalmente se isso foi gerado dos 0 aos 5 anos. E estas informações, essas aqui são só alguns poucos exemplos, está nas nossas mentes. Que mentes? Mente consciente e mente inconsciente.